Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, que Deus abençoe a todos os ouvintes e seus respectivos familiares, vizinhos e amigos, onde quer que estejam, em casa, num palácio ou num barraco, debaixo do viaduto, numa prisão, num sanatório, num hospital, em qualquer lugar, onde quer que você esteja e está me ouvindo, receba a cura da sua alma e do seu corpo. Seja visitado pelo Espírito do Altíssimo, do Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus. Eu era uma pessoa muito depressiva, angustiada. Qualquer coisa me fazia chorar. Eu tinha uma tristeza muito grande e nem eu sabia o porquê. Eu buscava de outras formas preencher esse vazio. Às vezes com as amizades, que eu sabia que muitas vezes não ia me levar para lugar nenhum. Eram amigos que se envolviam com festas, às vezes relacionamentos sem compromisso nenhum. E eu gostava de ficar perto deles, mas no fundo não me preenchia. No fundo eu sabia que aquilo não estava me fazendo bem e que minha vida não estava tendo sentido algum. E foi assim que eu cheguei aqui. Foi quando eu comecei a buscar, ouvir falar de um Deus que fazia coisas maravilhosas, que faz coisas maravilhosas. E a principal obra dele seria dentro de mim, que era aquele vazio que eu tinha, que era aquela angústia que eu não queria sentir mais, que eram coisas que eu sonhava em ter e eu não sabia onde encontrar. Então eu abri a minha vida, eu me dei essa chance de conhecer esse Deus. Foi então que eu comecei a participar das reuniões, que eu comecei a me envolver mais, então eu buscava mais, até que chegou o jejum de Daniel. Eu abri mão de redes sociais, eu abri mão de assistir televisão, filmes que não me acrescentavam em nada. E foi então que eu comecei a ler mais a palavra de Deus, ouvir a rádio, eu assistia filmes que me edificavam. E nesse tempo em que eu estava me envolvendo mais com Deus, procurando saber o que Ele queria de mim e como Ele poderia agir em mim, eu recebi o Espírito Santo. Foi numa quarta-feira, numa hora da oração do Bispo Macedo. Foi pela rádio, foi até na minha casa, no quarto. E depois daquele dia, quando eu levantei daquela oração, tudo tinha mudado. Eu comecei a ter paz dentro de mim. Eu parei de sentir aquela insegurança, aquele vazio que me angustiava muito. Mudou o meu interior. Eu comecei a ter um relacionamento melhor com os meus pais, que por vezes eu havia pensado que eu poderia matar eles. Eu me sentia muito fraca antes e aquela fraqueza foi arrancada. Eu comecei a ter forças, tive uma certeza, uma alegria. Até então, nada mais me fazia mal. Não precisei mais chorar pelos cantos. Hoje eu sorrio para todo mundo. Se alguma coisa não vai bem, eu consigo ter certeza de que vai dar tudo certo. Então foi assim que a minha vida mudou. Foi quando eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, sábado, às 10 horas da manhã aqui no Templo de Salomão, nós vamos ter uma reunião de pastores, bispos, reverendos, missionários, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, não importa o nome, o título que cada um carrega consigo. O importante é que serão homens e mulheres pregadores do Evangelho. E quando se prega o Evangelho, se prega a justiça, se ensina a justiça do reino de Deus, a justiça que faz-nos disciplinados de acordo com a palavra do reino de Deus. Você sabe, nós vivemos fisicamente neste mundo, o mundo da injustiça, o mundo da desordem, o mundo da indisciplina, o mundo onde os filhos se revoltam contra os pais e os pais contra os filhos. O mundo
onde o certo é errado e o que é errado é o que é certo. É assim que funciona aqui neste mundo. Só que o reino de Deus, que é o reino da justiça, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele é achado, quando ele é conquistado por cada um de nós, então muda o nosso interior, muda a nossa vida, que é o que aconteceu com esta jovem. Ela era triste, ela era angustiada, ela tinha problemas com seus pais, ela era uma pessoa tão revoltada que tinha vontade de matar os seus pais. Olha só. Mas, a partir do momento que ela recebeu o Espírito do Evangelho, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito da justiça, o Espírito do reino de Deus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, então ela automaticamente se transformou ou foi transformada pela disciplina que há no reino de Deus. Portanto, estaremos conduzindo a reunião aqui para reverendos, bispos, missionários, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou mestre, não importando o título que cada um carrega consigo, mais importante é que todos nós estaremos aqui no templo mais tardar 10 horas, porque 10 horas em ponto nós começamos a reunião. E então nós estaremos falando justamente sobre esse assunto. O assunto que a nós foi confiado. O Senhor Jesus, ao subir aos céus, ele enviou o Espírito Santo para conduzir os seus servos para pregarem o Evangelho, libertarem os oprimidos, curarem os enfermos, para ensinarem o reino de Deus, ensinarem a palavra de Deus. Mas tudo isso, para nós, é uma honra, é um privilégio de poucos a pregação do Evangelho. Só que o Evangelho é disciplina, o Evangelho é ordem, o Evangelho é justiça. Então, quando nós pregamos a justiça, quando nós pregamos a disciplina do reino de Deus, nós temos que viver essa justiça, essa disciplina. Nós temos que viver o reino de Deus. E quando a gente vive o reino de Deus, então a gente se submete às suas regras, às regras do reino de Deus. Não é verdade? Então, minha amiga, meu amigo, nós estaremos tratando desse assunto, porque nós temos o privilégio de sermos embaixadores do Senhor Jesus neste mundo. Para isso, ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, é espírito de ordem, de disciplina, é o espírito de justiça, é o espírito do que é certo. Então, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela vive na disciplina, ela vive na ordem, ela vive na justiça. Quando ela não tem o Espírito do Senhor Jesus, então ela continua vivendo no mundo da desordem. Ela se sujeita ao mundo da desordem, da bagunça, da indisciplina. Então, o que identifica uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo é a sua conduta, é o seu comportamento, especialmente dentro da sua própria casa, com respeito ao seu marido, com respeito à sua esposa, com respeito aos seus filhos, com respeito aos seus pais. Porque é fácil a gente ter um comportamento ilibado do lado de fora de casa, para os vizinhos, para os amigos, para os conhecidos, para os colegas de trabalho.
O difícil é ter esse mesmo comportamento ilibado dentro da própria casa. Porque em casa nós somos conhecidos como nós realmente somos. Se nós somos hipócritas, então nós podemos sê-lo do lado de fora de casa. Mas dentro de casa não há como ser hipócrita. Porque as pessoas, os nossos entes queridos, conhecem bem a nossa estrutura, sabem quem somos nós. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós teremos essa reunião toda especial aqui para bispos, pastores, evangelistas, missionários, apóstolos, profetas, mestres, reverendos, não importa o título. Todos são bem-vindos aqui no Templo de Salomão às 10 horas da manhã. É gratuita a entrada. A reunião, a palestra, será para todos os embaixadores do Senhor Jesus. Vamos ouvir mais um testemunho de pessoa que foi batizada, selada com o Espírito Santo. Minha vida antes era... Eu falava muito palavrão, eu era uma pessoa que eu tinha o hábito de falar muito em gíria. Isso me atrapalhava muito no trabalho. Eu não era viciado, mas bebia. Eu lembro de um momento que eu bebi lá na firma. Teve uma festa lá na firma, eu bebi, cheguei em casa, aí vomitei tudo na pia e acabei dormindo, deixei tudo ligado lá. Minha esposa chegou, viu aquela cena e aquilo para mim foi muito chato, aquele momento ali. Eu me recordo que não era legal e foi assim que eu cheguei aqui. Então eu comecei a fazer as correntes, comecei a fazer os propósitos certinho e eu já vi uma mudança. Eu vi que eu comecei a mudar o meu jeito de falar, o meu jeito de andar, até o meu jeito de me vestir. Então foi onde eu ouvi falar do jejum de Daniel que ia começar. Então eu peguei e vi uma oportunidade ali de ter um encontro com Deus verdadeiro. Daí que eu entrei nesse jejum, eu me afastei das minhas amizades, que já não era mais cabíveis eu andar. Já deixei de ficar assistindo televisão, deixei de ouvir rádios, a não ser ouvir louvores. Procurei ler bastante a Bíblia, livros que falavam da fé e fui me alimentando todos os dias, colocando toda a força. 21 dias sem informações seculares nenhuma, apenas da fé. Aí foi onde eu tive meu encontro com Deus, me libertei. O meu comportamento mudou, a minha vida mudou, eu mudei meu jeito de falar, então, obviamente, lá fora, no meu trabalho, tudo mudou, tudo deu certo. Hoje eu sou uma pessoa alegre e feliz, eu não preciso estar bebendo, eu não preciso estar andando com mais amizade para me satisfazer, eu não preciso estar mais focado em bebida, em baladas para ser feliz. E tudo isso aconteceu depois que eu tive um encontro com Deus. Pois é, você verifica que ele logo foi falando de início, olha, antes de receber o Espírito de Deus, eu falava muitos palavrões, a minha boca era suja, meu comportamento era completamente contrário à disciplina. A minha conduta não era de acordo com a disciplina do reino de Deus. Mas quando o Espírito Santo me visitou, quando eu recebi o Espírito Santo, depois de buscá-lo, ele o buscou nos dias do jejum de Daniel. E você pode fazer esse jejum de Daniel sem precisar de falar, de você começar a campanha na igreja. Você pode fazer esse jejum a hora que você quiser. Você pode fazer 21 dias, você pode fazer uma semana, você pode fazer 14 dias. Faça quantos dias você achar que deve ser feito, ou faça tantos dias até você recebê-lo. O importante é que quando a gente faz o jejum de Daniel, a ideia é essa, a gente se desvencilha das informações seculares,
Deixamos a internet de lado, televisão, programas que não têm nada a ver com a nossa fé, músicas que não têm nada a ver com a nossa fé, companhias que não têm nada a ver com a nossa fé, esportes que não têm nada a ver com a nossa fé, e a gente se joga, mergulha no Espírito de Deus, no mar do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Começamos a ler a Bíblia. Então, a palavra de Deus, que é a voz do Espírito Santo, nos guia e nos ilumina e nos enche de força para que a gente venha buscar e receber a plenitude do Espírito Santo e para que nós sejamos a própria fonte. Porque Jesus quer que você, minha amiga, meu amigo, pode você não acreditar, mas Ele quer que você seja uma fonte de bênçãos, que você seja a própria bênção e fonte de bênção para outras pessoas. Talvez você diga assim, poxa, bispo, mas eu vivo na prostituição, eu vivo na bandidagem, eu sou uma pessoa que, poxa, ninguém me respeita porque sabe que eu tenho um mau pensamento, eu tenho um mau comportamento. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. O importante é que a partir do momento em que você busca beber da água que Jesus dá, que é o Espírito Santo, quando você bebe dessa água, a sua vida muda como da água para o vinho, completamente, totalmente, que foi o que aconteceu com esse rapaz. E nós vamos ouvir mais pessoas que também receberam o Espírito Santo, que, aliás, é a razão dessa reunião de domingo agora às 10 horas da manhã aqui no Templo de Salomão. Se você é aquela pessoa que diz assim, eu já tenho o Espírito Santo, eu não preciso mais. Tá bom, então não precisa vir. Mas se você é aquela pessoa que quer renovar os seus votos com Deus, avivar a sua fé, talvez você esteja fria na fé ou morna na fé. Talvez você já tenha sido batizada com o Espírito Santo, mas você procura o Espírito Santo dentro de você. Cadê ele? Ele saiu, sumiu, desapareceu. Por quê? Talvez você tenha entristecido o Espírito Santo. Talvez você tenha apagado o Espírito Santo na sua vida. Então, domingo, 10 horas da manhã. Aí você diz assim, ô bispo, como pode eu, uma pessoa podre, uma pessoa imprestável, eu sou a pessoa, você não tem nem ideia do que eu tenho feito na vida. Como é que o Espírito Santo, que é santíssimo, que é o próprio Deus em pessoa, pode vir habitar dentro do meu corpo tão sujo, tão imundo, tão imprestável? Pois é, minha amiga e meu amigo, aí está a grandeza de Deus. Aí você pode notar a grandeza de Deus, a infinita grandeza de Deus. Como é que pode alguém tão grande, tão soberano, que está acima de tudo que existe nos céus e na terra, está acima de tudo, que é o maior de todos, de tudo. Como é que ele pode vir a este mundo e descer-se dentro de uma pessoa e fazer morada dentro de uma pessoa tão pequenina, tão mesquinha, tão miserável, tão pecadora? Aí é que está a grandeza de Deus. Ele diz assim na sua palavra, lá no profeta Isaías, ele diz assim, eu habito no alto, mas eu habito também com o abatido, com o contrito, para vivificar o coração dos aflitos. Quer dizer, ele habita no alto, numa boa, nas alturas, nas maiores alturas, mas também habita com o sincero, com aquela pessoa que, apesar de ser pecadora, apesar dela ser pecadora, mas ela é uma pessoa sincera. Você sabe que há pessoas que são pecadoras, mas são sinceras, enquanto há outras pessoas que são religiosas e não são sinceras. Deus as considera como hipócritas, e essas não têm direito ao reino de Deus. Mas se você é uma pessoa pecadora, mas é sincera,
quer a verdade, gosta da justiça, você aprecia a justiça. Você talvez seja como aquela jovem que um dia ela confessou: bispo, eu estava lá fazendo programa com um homem e ele estava lá na cama comigo e ele, né, se esforçando e tal. E eu estava pensando: oh meu Deus, fisicamente eu estava ali. Fisicamente eu estava o agradando, mas espiritualmente eu estava longe. Meus pensamentos estavam, sei lá, eu pensava assim: meu Deus, não é essa a vida que eu escolhi para mim. Não é isso que eu quero para mim. Tira-me dessa vida. Eu estou aqui para tirar o sustento do meu filho, da minha filha. Eu não sei o que fazer, eu não sei fazer nada nessa vida. A única coisa que eu tenho é o meu corpo. Então, me tire dessa vida, dá um jeito, me arranja algum caminho, me mostra uma porta. E aí, o Espírito Santo a trouxe na igreja. E a vida dela mudou. É isso que Deus quer fazer com você. Vamos ouvir mais testemunhos. A minha vida era totalmente destruída, né? Onde eu sentia angústia, era nervosa, tinha depressão, eu tinha um casamento conturbado e com isso eu tentei o suicídio, porque na minha cabeça, eu me matando, tentando o suicídio, eu acabaria tudo aquilo, todo o sofrimento que eu sentia acabaria naquela hora. Então eu recebi um convite para chegar até aqui, onde eu participei das reuniões. Então Deus ele foi transformando algumas coisas ali, eu já não chorava mais, eu já não tinha depressão mais, mas algo faltava dentro de mim, que era o vazio. Foi quando veio o jejum de Daniel, onde eu me lancei de fato, de verdade. Sacrifiquei, renunciei, deixei de entrar em redes sociais, deixei de ouvir músicas do mundo, deixei de sair e muitas coisas foram mudando. Eu fui mais na igreja, li mais a Bíblia, li livro, entrei no blog do Bispo Macedo. Então foi aonde realmente Deus ele me trouxe o Espírito Santo, onde mudou completamente aquele vazio que eu tinha, eu não tinha mais, eu passei a ser feliz, onde eu não tinha uma felicidade. Então o Espírito Santo completou tudo que eu precisava naquele momento. Hoje eu sou feliz, tenho paz, não tenho mais depressão, tenho vontade de viver, porque antes eu tinha vontade de morrer, hoje eu tenho vontade de viver e hoje a minha vida é completamente transformada. E tudo isso aconteceu quando realmente eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Eu era uma pessoa muito insegura. Não importava o que as pessoas diziam para mim, eu já começava a chorar. Eu chorava de tudo, eu tinha medo, não conseguia me abrir, não conseguia conversar. Eu tinha vergonha do modo de eu me vestir, o que as pessoas iam dizer. Eu sempre liguei muito porque as pessoas iam falar de mim. Então eu meio que ficava fechada no meu canto. Eu não era uma pessoa de muitas amizades, eu não conseguia me abrir para ninguém. Foi quando eu cheguei aqui. Através das correntes, eu comecei a me entregar, eu comecei a me lançar e eu comecei a fazer aquilo que eu tinha que fazer para mudar aquela situação, para mudar aquela tristeza que eu sentia, aquele medo de falar com as pessoas, aquele medo de sair na rua, aquele medo do que os outros iam falar de mim, quando as pessoas olhavam para mim, o que elas falavam. Então eu comecei a trabalhar naquilo através das correntes e aquilo foi mudando. Só que não estava completa ainda, não estava 100%. Eu via que ainda faltava alguma coisa. E foi quando eu ouvi falar do jejum de Daniel. Foi quando eu vi ali que era aquilo que eu precisava. Era aquilo dali que ia mudar a minha vida por completo. Era o Espírito Santo que ia trazer para mim aquilo que vinha me faltando.
E eu era muito assim, eu mexia muito no celular, eu gostava muito de ouvir músicas, eu gostava muito de conversar sobre novela, eu gostava muito de assistir novela, gostava de sair. Então, com o jejum de Daniel, eu comecei a largar, eu comecei a deixar de lado. Parei de mexer no celular, parei de assistir televisão e comecei a me envolver com as coisas de Deus. Aí eu ia no blog, li o blog do bispo, eu ouvia música, as músicas que eu ouvia do mundo, eu comecei a ouvir as músicas da igreja, comecei a me envolver com as coisas de Deus. E aquela mudança que eu precisava desde o início aconteceu, que foi quando eu tive o batismo com o Espírito Santo. E toda a minha vida foi transformada. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou alegre, hoje eu tenho amizade, consigo conversar com as pessoas, não tenho mais aquele medo de me expressar, não tenho mais aquela vergonha. Hoje eu sou completa definitivamente. E tudo isso só aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte, você verifica que essa multidão de testemunhos que fala sobre o Espírito Santo faz a vida ter outra dimensão, outra visão, outro sabor. Você que me ouve neste momento e diz: eu queria tanto o Espírito Santo, eu queria tanto o Espírito Santo. Eu vou dizer para você o que você vai fazer. Mas há outras pessoas que dizem assim: poxa, eu recebi o Espírito Santo, mas não mudou para mim a minha vida. Não houve uma mudança assim como dessas pessoas. Sabe por que você não houve mudança? Porque o Espírito que você recebeu não é santo. Não é santo. Se fosse o Espírito Santo, você teria a mesma experiência que essas pessoas tiveram. Agora, você que quer receber o Espírito Santo, presta atenção no que Jesus falou. Presta atenção. Jesus disse assim: se alguém tem sede, essas pessoas que receberam o Espírito Santo manifestaram a sede. Elas manifestaram a sede. Por isso que elas sacrificaram. Elas sacrificaram a mídia, elas sacrificaram notícias seculares, elas sacrificaram músicas seculares, elas sacrificaram a leitura de coisas que não tem nada a ver com a fé, elas sacrificaram a internet, elas sacrificaram o esporte, elas sacrificaram amizades que não tinham nada com a sua fé, e elas mergulharam nas informações bíblicas, nas informações celestiais. Então, elas, por conta desse mergulho, o Espírito Santo então veio sobre elas. E quando a pessoa tem sede, minha amiga, vou dizer para você o que significa ter sede do ponto de vista espiritual. Eu lembro que antes de eu receber o Espírito Santo, eu também busquei. Eu tive que manifestar a minha fé, eu tive que sacrificar a minha vida, a minha vontade, meus pensamentos, sacrificar filmes, sacrificar futebol, sacrificar tudo que eu gostava, para que eu pudesse receber o Espírito Santo. E quando eu sacrifiquei, então eu procurava chegar na igreja para buscar o Espírito Santo, chegar cedo. Por exemplo, domingo, a reunião começaria às 9h30 da manhã. Então, o que eu fazia? No sábado, eu ia cedo para a cama. Ao invés de dormir meia-noite e meia, não. Eu falei: não, se eu dormir tarde, eu vou acordar tarde, eu vou acordar indisposto, e se eu, por acaso, tiver que levantar um pouco mais cedo para pegar ônibus, para pegar a condução e chegar até a igreja, e chegar na hora, eu vou fazê-lo, mas sem aquela força total. Então, eu vou me preparar no sábado. No sábado, eu vou deitar cedo, eu vou dormir cedo, para que no domingo, pela manhã, eu esteja disposto quando levantar. Então, eu me levantava cedo, tomava banho, me arrumava, sabe? Só pensando na reunião de 9h30. Então eu pegava o ônibus
Eu não tinha carro, eu pegava o ônibus mais cedo, eu chegava cedo na igreja, eu chegava por volta de 9 horas. A reunião começaria 9h30, eu chegava 9 horas, chegava meia hora antes, às vezes até mais. Às vezes chegava 40 minutos antes da reunião. Mas enquanto eu estava lá na reunião, ou melhor, enquanto eu estava esperando a reunião começar, então eu pegava e lia a Bíblia. Ao invés de ficar conversando fiado com os meus colegas e outras pessoas da fé, eu ficava lendo a Bíblia. E ali na leitura bíblica, eu mergulhava nos pensamentos de Deus. Quer dizer, eu manifestei uma sede a partir do momento em que eu tive uma disciplina no dia anterior. Eu investi, eu pensei, por exemplo, sábado, eu podia ficar pensando nas coisas desse mundo e tal, não havia jejum de Daniel, então eu podia ficar, me divertir, cinema e tal, no sábado, namorar e etc. Mas não. Eu deixei tudo de lado, e fiquei pensando nas coisas do Espírito Santo, nas coisas de Deus. Quando chegou no domingo, eu estava disposto, bem disposto, eu estava descansado, eu estava com a mente limpa. E quando começava a reunião, 9h30, então eu estava preparado para beber a água que o Senhor Jesus nos dá. Isso é que é ter sede. Agora, o que nós temos visto é justamente o contrário. As pessoas chegam atrasadas na igreja, elas chegam de qualquer maneira, elas chegam falando, elas chegam conversando, elas chegam pensando em outras coisas, menos naquilo que elas vieram buscar. Então, é por isso que muitas entram na igreja e saem da mesma forma como entraram. Então você que vai na sua igreja, seja de outra denominação, não importa a igreja que você vá, não importa se você vem aqui no templo, quando você vier, você tem obrigação, diante de Deus, chegar mais cedo, para se preparar. Não, melhor dizendo, você já tem que vir preparada de casa. Você tem que começar a se preparar no dia anterior, porque é assim que acontece. Por exemplo, você está desempregada ou desempregado. Então, na segunda-feira, você tem uma entrevista para um grande emprego. Você vai ocupar uma posição relevante, vai ganhar muito dinheiro. O que você faz? Você já no domingo se prepara, não é verdade? Você se prepara para estar bem disposto na segunda-feira e poder ir para essa entrevista já preparado para passar. Agora, se você vai lá na entrevista mal vestido, se você vai, chega atrasado, se você vai indisposto, como é que você quer ser premiado com esse emprego? Não tem como, não é verdade? A mesma coisa você vai fazer uma prova de vestibular. Vai fazer o Enem. Então, tem lá, o horário é tal hora. Você tem que chegar antes da hora. Porque se você chegar depois da hora, os portões fecham, você não pode entrar. Você perde a sua matrícula, perde a prova, enfim, você perde mais um ano. Minha amiga, meu amigo ouvinte, tudo se perde quando a gente não investe. É ou não é? Então, você quer receber o Espírito Santo, você tem que investir. Você tem que investir o seu pensamento. Você tem que investir o seu coração. Você tem que investir a sua alma. Você tem que investir a sua vida. Você tem que investir tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você pode apresentar para Deus, que você realmente quer o Espírito dele. Então, no sábado, antes de você for para a cama, você, obviamente, vai tomar um banho, então você vai ler a Bíblia, vai orar e vai deitar cedo, vai se preparar cedo, para que ao chegar no domingo você levante bem disposta para estar 10 horas, por exemplo, aqui no templo. Você tem que estar antes das 10 horas, porque se você chegar atrasado, também você não entra no templo. Você tem que chegar antes, bem antes. Então você chega bem antes, chega 9 horas, você chega às 9h15, você chega num horário em que você possa se sentar,
ouvir uma música suave, ler, meditar na palavra de Deus. E então, quando começar a reunião, você está preparada, você está pronta para beber da água que o Espírito Santo lhe dá. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Nós ficamos por aqui, estaremos também nessa palestra para que todos venham saber a visão de Deus, a visão que Deus nos tem dado e que nós vamos passá-la para as pessoas interessadas. 10 horas da manhã aqui no Templo de Salomão. E domingo, então, nós teremos a busca, recebimento do Espírito Santo para aqueles que têm sede de conhecer o Deus que tem crido. Domingo, 10 horas em ponto. No máximo, às 5 para as 10, você tem que estar aqui no templo. Porque se você chegar atrasado, você vai ficar do lado de fora. Nós estaremos, então, ministrando a oração, clamor, súplica, buscando com você o Espírito de Deus. Domingo, 10 horas da manhã. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.